Olá pessoal, sejam bem-vindos, sou o professor João Rodrigo Andrade e hoje eu vou apresentar aqui o tutorial de um algoritmo, um programinha desenvolvido para cálculos de trocadores de calor, de forma geral. Este programa foi desenvolvido para os alunos da disciplina Transferência de Calor 2, que com o seu auxílio, com o seu uso, podem desenvolver vários cálculos aí e fazerem, por exemplo, a seleção de trocadores de calor em um determinado projeto. Então vamos lá. É um algoritmo computacional desenvolvido em MATLAB para a solução de problemas envolvendo trocadores de calor. Então, os trocadores de calor desenvolvidos aqui, já implementados, são do tipo bitubular, certo? Aqueles de tubos concêntricos, tem um tubo externo, um tubo interno, de placas, que são várias placas em uma sequência, onde permite ali uma grande área de troca de calor para um pequeno volume, certo? Também chamado de compacto. E do tipo casco e tubos, perfeito? Que é um casco grande com vários tubos, que esses tubos podem eventualmente ter vários passes no seu interior, perfeito? Então esses são os tipos até então implementados, A tendência é que esse algoritmo ele aumente, ele se torne mais complexo ao longo do tempo, mas porém até o momento esses são os tipos. E o algoritmo está disponível no presente link, que eu também coloco aqui na descrição deste vídeo, perfeito? Então aqui é o algoritmo em MATLAB, porque MATLAB é uma língua que fornece aí várias ferramentas, facilita muito aí a vida do engenheiro. Então vamos lá. Então pessoal, como se trata aqui de um tutorial, eu não explicarei as abordagens teóricas dos cálculos desenvolvidos neste algoritmo. Eu explicarei basicamente ali o que é necessário para o uso, para que um usuário não familiarizado possa ver esse vídeo aqui e já utilizar, perfeito? Então vamos começar aqui na disposição das pastas e arquivos. Então temos aqui, quando vocês fazerem o download lá de uma pasta, um arquivo compactado, vocês encontrarão ali 3 pastas principais em um arquivo. A primeira pasta é aqui chamada de lib. Nesta pasta lib, os arquivos .m necessários para a execução do algoritmo são encontrados, perfeito? Então são algoritmos aí .m que se tratam de funções, rotinas necessárias para seu funcionamento. Então vocês podem ver que são várias rotinas aí. E eu procuro fragmentar os códigos para facilitar a manipulação, a manutenção do código, a expansão, etc. Então, perfeito. Isso aqui não é importante para o usuário, mas eu estou mostrando aqui apenas para compreensão, de uma maneira geral, do overall do código. Perfeito. A segunda pasta aqui que temos é User Input Files. E nesta pasta, vocês encontrarão aí os arquivos de entrada com os parâmetros, ou encontrarão ou farão o próprio arquivo de vocês, perfeito? Mas é dentro dela que esse arquivo deve estar. E o nome desse arquivo, dos arquivos, não importa, porque a gente vai usar esse nome no arquivo principal para executar o código, certo? Eu busquei deixar um padrão, que é um padrão chamado UserData, underline aqui, uma descrição, perfeito? Então aí dentro já existem alguns exemplos, por exemplo, UserData, underline, exemplo, exercício, encropeira 11.13a, que é alguns exemplos que eu deixei aqui, que é referente ao exercício 11.3 do livro do encropeira, perfeito? Então esses são os arquivos de entrada com os parâmetros de entrada do caso, perfeito? Através desse arquivo de entrada, outros parâmetros são calculados à medida que o código é executado. Terceira pasta aqui, Output Files, é a pasta referente aos arquivos de saída da simulação, correto? Nesses arquivos de saída, basicamente serão um log file do que é exibido na tela, no comando window do MATLAB, mas ali estarão presentes os dados de entrada do usuário, o número de iterações, eu vou falar um pouquinho sobre essas iterações, e os dados calculados do trocador de calor, correto? Então aqui já existem alguns arquivos que são os exemplos que eu citei outrora, perfeito? Então output file user blá blá blá. Então o nome desse arquivo será output file e depois o nome do arquivo de entrada, é uma referência fácil ali para o usuário. Perfeito? E por último aqui o principal arquivo chamado tcalor_calc, que é o principal arquivo, esse arquivo que executará o algoritmo.
correto? Eu vou mostrar ali, é simples, basicamente a única alteração que o usuário tem que fazer dentro dele é mudar o nome do arquivo de entrada dentro do User Input Files, perfeito? Então vamos lá, o arquivo principal, correto? Que é esse aqui, né, encontrado, o tcalor_calc. Então nesse arquivo, pessoal, temos aqui um arquivo um pouco extenso, porque ali dentro estão todas as chamadas de funções, correto? Então tem o while, tem a chamada para o cálculo das propriedades físicas dos fluidos, o cálculo da perda de carga, o cálculo do número de Nusselt, do NTU, do fator de atrito, etc. Perfeito? Mas o importante para o usuário é ali simplesmente o começo, né? Então ali é a variável user file name, aqui ó, eu coloquei no exemplo, user data, exercício, dimensionamento. Esse é um exemplo, mas basicamente aqui vocês devem referenciar o nome do arquivo dentro da pasta user input file, correto? Aqui, agora os arquivos de entrada dos parâmetros, então é um arquivo que deve estar dentro da user input files, né, desta pasta, e ali dentro vocês já encontrarão vários arquivos, mas apenas um vai ser necessário, que é o arquivo que vocês vão gerar. Professor, mas ali tem uma série de variáveis, eu não conheço a descrição, né, a sintaxe de cada uma das variáveis. Então, pessoal, eu preparei aqui o arquivo chamado userdata_all_vars. Nesse arquivo, há uma lista de todas as variáveis possíveis como entrada para o algoritmo, correto? Vocês não usarão todas as variáveis, senão não haverá mais nada a calcular, correto? Então, vocês vão usar o que vocês têm disponibilidade, a disponibilização das informações, perfeito? Então, por exemplo, aqui ó, temos aqui dados do trocador, o tipo, casco e tubo, flow direction, contra-correntes, estado conservativo, e em frente sempre tem a descrição de cada uma das propriedades, perfeito? U, que é o coeficiente global de transferência de calor. 100, vamos supor que vocês desejem impor o valor de U. Normalmente é um parâmetro calculado, mas não, professor, eu quero impor porque eu conheço. Então vocês imponham aqui. O C, que é o clean, né? O coeficiente global de transferência de calor limpo, caso vocês conheçam apenas limpo e não sujo. T, que é a espessura da tubulação trocador de calor, e assim por diante. Então, continuando neste arquivo, podemos notar aqui a presença de unidades, pessoal. Então, essas unidades aqui, para as variáveis que possuem unidades, que são dimensionais, é necessário que o usuário utilize, né, aqui a presença de unidades. Por exemplo, U, que é watts por metro quadrado Kelvin, está aqui. U.W dividido por U.M ao quadrado, U.K. Esse U ponto é necessário para acessar a estrutura aí de unidades, correto? E em frente a unidade num sistema internacional mesmo, ou qualquer sistema, né? Então, qualquer unidade que for inserida aqui, o próprio algoritmo fará a conversão. Ah, professor, ao invés de metro, coloca aqui polegada. Pode colocar polegada à vontade, que o algoritmo ele fará a conversão, perfeito? Mas é necessário impor a unidade. Alguma unidade tem que ser. E essa unidade tem que ser correta para aquela variável. Caso não seja, haverá uma mensagem de erro. E seguindo este arquivo, temos aqui mais propriedades, né, referente aqui ao trocador de calor, por exemplo, o DP, que seria aqui referente a trocador de calor de placas, né, número de placas, DI, né, que seria o diâmetro interno do casco. Então, para cada tipo de trocador de calor, temos uma série de variáveis possíveis, perfeito? E vocês escolherão as variáveis que vocês querem declarar ali nesse arquivo e coloquem no arquivo que vocês criarem. E continuando aqui as propriedades do fluido, né? Pressão, CP, P. Ah, professor, não impus o CP. Beleza, vocês impõem lá o nome do fluido, certo? E o próprio algoritmo vai encontrar, né, essa propriedade na temperatura de referência. Apenas alguns fluidos, né, então, estão ainda disponíveis. Temos aqui água, óleo motor, refrigerante R134A. Ao longo do tempo vamos inserindo outras propriedades, perfeito? Pessoal, agora os arquivos de saída. Uma vez que vocês programaram ali o arquivo de entrada, executar o código, um arquivo de saída vai ser gerado. Esse arquivo de saída, ele salva exatamente o que é apresentado na tela ali da janela de comando do MATLAB, correto? E o que será mostrado? Primeiramente aqui uma interface, né, inicial, tcalor aqui, né, apenas uma apresentação do algoritmo.
Foi criado em 2021 por mim, perfeito? Pessoal, eu até peço qualquer dúvida, sugestão, professor, encontrei um bug, encontrei um erro de cálculo, me mandem um e-mail, por favor, descrevendo que eu vou lá, eu agradeço muito aí os feedbacks, correto? Então temos aqui inicialmente os dados do usuário, né, as informações fornecidas pelo usuário, correto? Então tudo que foi descrito, né? Então, por exemplo, o arquivo de entrada user data exemplo em Cropera 11.14, que é um exemplo também que está presente ali. Os dados inseridos, o trocador de calor casco e tubo, contracorrente, coeficiente global transferência de calor é igual a 1500, número de passo no casco, passo no tubo, nome do fluido 1, nome do fluido 2, interno, externo, a vazão máxima, temperatura de entrada, temperatura de saída e a pressão, perfeito? Então, as propriedades são exibidas. Após isso, são exibidos aqui o número de iterações, pessoal. Quem fez a disciplina comigo sabe por que essas iterações existem. Porque as propriedades dos fluidos devem ser renovadas à medida que a temperatura de saída muda. Perfeito? E os dados de saída calculados, correto? Então, todos esses dados são calculados. É importante salientar aqui que alguns dados, para serem calculados, foi necessária a imposição de alguns parâmetros do trocador de calor. Por exemplo, trocador de calor tipo casco e tubo. Então, para um trocador do tipo casco e tubo, é necessário conhecermos o pitch, que é a distância entre os tubos. É necessário conhecermos a disposição dos tubos, se está num arranjo triangular, num arranjo quadrado. Alguns detalhes construtivos. E nisso, pessoal, como a maioria dos catálogos não informam, o próprio algoritmo tem alguns parâmetros, né, pré-programados. Então, por exemplo, configuração dos tubos triangular, perfeito? Pitch, cadê o pitch aqui? Pitch não foi informado, né, nem calculado neste caso, porque não, mesmo impondo, não tinha informações aí suficientes para o seu cálculo, perfeito? Mas no que é possível, alguns parâmetros são impostos. Correto. Certo, então aqui os dados do fluido 1 de saída, né? E os dados do fluido 2. Então que o calor trocado aqui, 989 kW, feito, está em unidades de joules por segundo, mas a gente sabe que isso aqui é quase 1 megawatt, ok? E todas essas informações são exibidas também na tela, mas ficam salvas no arquivo para facilitar aí a vida. Perfeito, pessoal. Então eu expliquei basicamente, né, toda a exposição dos arquivos, né, a estrutura principal aí do algoritmo, não é nada complexo, é muito fácil. Então vamos mostrar aqui um exemplo. Então um exemplo, vamos pegar aqui um exercício qualquer do livro do Cropera, né? É o exercício 11.13a. É um exercício muito simples, muito fácil, mas é apenas aqui serve como um tutorial para o uso do código. Outros exemplos estão disponibilizados aí juntamente com o download, correto? Então, exercício 11.13. Então, este é o seguinte exercício, né? Então, um fluido, um processo, tendo tá, eu tenho que chegar um pouquinho para o lado aqui para ver que tem a luz aqui, né, na frente do meu monitor. Tendo um calor específico aqui de 3.500 joules por quilograma Kelvin e escoando a 2 kg por segundo. Deve ser resfriado de 80 graus Celsius para 50, com água resfriada, perfeito? Essa água que vai resfriar esse fluido aqui de processo, ela entra a 15 graus Celsius e há um fluxo, né, há uma vazão máxima de 2,5 kg por segundo. Aqui ele já informa também, né, o coeficiente global de transferência de calor, 2.000 watts por metro quadrado Kelvin. E ele pede aqui, né, para calcular a área total necessária para essa troca de calor para 4 tipos de escoamentos, né, de trocador de calor, do tipo escoamento paralelo, contracorrente, casco e tubo, e, né, onde tem um passe no casco e 2 nos tubos. E no crossflow, né, o crossflow aqui a gente não implementou ainda nesse algoritmo, então a gente descarta esse exemplo. Beleza, pessoal, então as variáveis estão aqui, né, dispostas, então, são exibidas aqui. Eu olho para o lado só para ver se continua gravando corretamente aqui. Então as variáveis estão destacadas. Beleza, então a primeira coisa que a gente faz, a gente cria um arquivo, né? A gente abre aqui o arquivo chamado userdata all vars. Vamos escolher as variáveis
que conhecemos e criar um arquivo aqui, perfeito? O arquivo eu coloquei errado aqui, né? Não é output file, na verdade o arquivo é user data exemplo em Cropera, né? Então vamos voltar aqui no input files. Então aqui, ó, dentro da pasta input files, vamos voltar mais um pouco. Cadê? Aqui dentro da pasta user input files, temos aqui este arquivo, user data x, né, em Cropera 1113a. Então a gente nomeou dessa forma o arquivo que vamos executar, correto? E salvamos ele dentro dessa pasta user input files. Então vamos continuar aqui, né? Voltando. Então nesse arquivo, pessoal, vamos descrever aqui alguns parâmetros. Tipo, bitubular, que é a letra A, perfeito? A letra A pede para bitubular. Flow direction, correntes paralelas. U, que é o coeficiente global de transferência de calor. 2000 é o informado. Fluido 1, vamos chamar aqui de fluido frio, por exemplo, perfeito? Mas a gente poderia nomear apenas como fluido 1. Fluido, água. Onde está? Where fluid is, né? É o nome da variável para ficar bem lúdica. Fluido interno ou externo, perfeito? Ele é interno, ele passa dentro dos tubos. A vazão mássica, né? Então 2,5 kg por segundo. Aqui poderia ser kg por hora, a unidade que for mais conveniente. Temperatura de entrada 15 graus Celsius. Se fosse em Kelvin, seria apenas U.K, certo? Agora o fluido 2, né? A gente não conhece o nome desse fluido, ele é um fluido de trabalho, perfeito? Por isso a gente informa o CP dele. Ele está na parte externa, CP 3.500 joules por quilograma graus Celsius. Vazão mássica, temperatura de entrada e temperatura de saída, que são os parâmetros aqui, ó. Vamos voltar os parâmetros. São os parâmetros aqui ilustrados, correto? Então, beleza. Configuramos este arquivo, é simplesmente isso aí. Aí a gente vai lá, abre o arquivo aqui tcalor_calc. Vamos lá na variável userFileName e colocamos o nome do arquivo que queremos executar. User data x, né, x em Cropera 1113. Perfeito? A, porque essa é a letra A. A gente vai lá ou aperta F5 diretamente ou vai lá em cima de uma setinha verde chamada Run no MATLAB, ou Play, ou Run, Play, eu não me recordo muito bem agora, eu acho que é Run. Ou escreve lá embaixo tcalor_calc e Enter, perfeito? Lá embaixo que eu falo é na Command Window, certo? Para mim é baixo, talvez para você fica na parte superior aí do MATLAB, né? Porque o arranjo de janelas do MATLAB pode ser modificado. Perfeito, pessoal. Feito isso, né, surgirá algumas informações na tela e essas informações são, por exemplo, os dados calculados, perfeito? Então, dados do fluido 1, dados do fluido 2, dados do trocador de calor, etc. Até o final, that's all folks, né, que finaliza aqui o algoritmo e a data final, perfeito? Isso foi exibido na tela, mas concomitantemente ali existe a pasta, né, output files, onde será criado um arquivo chamado output file _user data x em Cropera 1113, que é basicamente o nome do arquivo de entrada com o output file antes, certo? Como prefixo. Lembre-se que se esse arquivo estiver aberto em algum programa aí por trás, no MATLAB, por exemplo, aí no Notepad++, feche antes de executar, senão ele não vai conseguir atualizar de forma correta. Se for no Linux, não tem problema, apenas no Windows. E dentro desse arquivo temos aqui, pessoal, ó, a informação, né, de um bem-vindo aqui para o usuário, né, o nome do código. As informações de entrada fornecidas pelo usuário, então temos tudo aqui o que o usuário informou, né, como a gente pode comparar muito bem com o arquivo user data. E temos aqui todos os dados calculados, então média logarítmica das diferentes temperaturas, 34,02 Kelvin, perfeito? Como é uma diferença de temperatura, isso aqui pode ser em Kelvin, em Celsius também. Fator de correção, 1. Potência máxima trocador de calor, tá aqui, né? 455 kW. Efetividade trocador de calor, 0,46. NTU, né? Que é o famoso NUT, número de unidades de transferência. Tá aqui também. E assim por diante, certo, pessoal? Então temos aqui vários
padrões, dados do fluido 1, dados do fluido 2 e assim por diante. Calor trocado aqui, ó, é o que, né? Aqui, ó, 210 kW, perfeito? Tá aqui, quilogramas, metro quadrado sobre o segundo ao cubo, que é basicamente isso aí, já está em quilowatts, perfeito? Porque o próprio algoritmo faz conversões e discretiza aí nas unidades mais simples possíveis. Perfeito, pessoal. E só para checar se está tudo correto, né, a gente vai lá e compara com a solução do exercício. Então o exercício ele pede a área, né, a área necessária para o cálculo, para haver esta troca de calor, correto? Essa troca aí de potência térmica, melhor dizendo, perfeito? Porque isso é em watts. Ok, então a gente vai lá, né, nos resultados e analisa a área de troca de calor, 3,0861 metros quadrados. Então a gente compara aqui com o resultado do exercício, né, para a letra A, correntes paralelas, área 3,09 metros quadrados. Então tá ok com esse exercício. Pessoal, então este aqui é um algoritmo, é o mais simples. Eu disponibilizo vários outros aqui para vocês terem acesso. Então esse mesmo exercício, letra C, o exercício 11.14, 11.17, perfeito? E assim por diante. Então vocês podem ficar à vontade ali para encontrar o exemplo mais conveniente para montar aí o código de vocês. O código não, né? Mas o caso de vocês. Perfeito, pessoal? E é isso. Esse é o tutorial, bem breve aí, ó, um pouco mais do que 20 minutos. Eu agradeço, espero que tenha sanado aí as dúvidas de vocês e qualquer dúvida, não hesitem em me procurar. Muito obrigado, um grande abraço.